A minha técnica, eu procurei a partir do momento em que eu não aceitava você perder um dente em detrimento dos outros. Porque as pessoas, quando nascem os dentes, nascem na mesma época de erupção. E é a mesma pessoa. Por que você perderia um dente e não perderia o outro? Deveria perder nenhum ou todos eles. E por que você perde um e não perde o outro? Os mestres me falavam que era trauma. Mas eu perguntava, mas que trauma que causaria isso? Aí eles entravam invasivas, não falavam totalmente no trauma. Podia ser um acidente, poderia ser uma cárie, poderia ser algumas situações que ocorressem nessa perda, né, de dente. Resultado, aí eu fui procurar o porquê dessas alterações, né? Porquê dessas alterações em função da organização neuromuscular. Aí essas alterações começavam de que maneira? Começava com a má postura. Então, a partir da má postura, você aumenta a distância muscular, você desvia a mandíbula em relação ao crânio e aumenta a distância muscular e diminui em outro lado. Então, hiperextensão, você trabalha com excesso de função muscular. Hipoextensão, você trabalha com trauma muscular. Quando você tem essas alterações, você começa a dar diferença de pressão nos dentes. Então você começa a ter bruxismo, a ter apertamento, a ter desgaste dentário, perda de peças dentárias, você perde mais a DVO, a dimensão vertical de oclusão, perde mais altura entre as duas arcadas. Quando você perde essa altura entre as duas arcadas, você aperta a língua vai para trás, fecha a luz da orofaringe e você inala menos ar e oxigênio. A falta de oxigênio e nitrogênio vai ser danoso para o organismo. A via aérea e a via digestória são as vias mais importantes que passam pela boca. Então, ali, o que você tem? Você tem a diminuição do fluxo de ar e oxigênio. Se você perde o espaço entre as duas arcadas, a língua reposiciona para trás e fecha a orofaringe. Ninguém tinha observado, quando eu comecei a minha pesquisa, tinha observado isso anteriormente. Não tinha nenhum trabalho sobre isso. A partir do momento que nós começamos a publicar, já teve trabalho e muita gente já está falando em termos de aumento de performance de atleta, aumento de dormida, sem ronco, apneia de sono, morte súbita por afogamento, dificuldade de glutição, dificuldade de dicção, perda da capacidade aeróbica. Então, tudo isso em função da tua diminuição da via aérea, faringe e laringe. Na parede anterior, você tem palato-mole, dorso da língua e início da laringe. Todo esse conjunto vai para trás. E na parte posterior da faringe e laringe, você tem a cervical, coluna cervical. Que também qualquer desvio, qualquer lordose que der, ela fecha com íntima relação à luz da orofaringe. Então você perde muito o espaço que vai municiar o pulmão de oxigênio e nitrogênio. Quando você abre a dimensão vertical e essa via aérea é aberta, para poder você respirar, você tem pressão negativa no pulmão, senão você não respira. Na hora que você abre a via aérea, a tua capacidade pulmonar aumenta, não o tamanho o tamanho do pulmão, porque ele está preso na cavidade torácica, mas a capacidade interna das vias aéreas aumenta a capacidade de ar e oxigênio e nitrogênio. Aumentando a PO2. Aumentando a PO2, aumenta a troca gasosa entre alvéolo terminal e capilar pulmonar. Aumentou essa troca gasosa entre alvéolo terminal e capilar pulmonar, entra na corrente sanguínea o oxigênio e o nitrogênio. Resultante disso é todas as células do organismo absorver oxigênio a mais. Então vai melhorar todos os sistemas do organismo. A coisa é realmente muito interessante. Quando eu comecei a observar a parte sistêmica, foi de um colega meu, do basquete, que ele tinha esclerose lateral amiotrófica, e essa esclerose lateral amiotrófica ele achava que vinha da boca. Aí eu, tratando a boca, aumentei a dimensão vertical dele. Com esse aumento da dimensão vertical, ele teve uma sensação na perna que saiu correndo para o banheiro. Nessa corrida,
ele, como não costumava, estava andando praticamente de cadeira de roda, ele chamou a esposa para levá-lo para a cama novamente e no outro dia ele foi me encontrar no consultório bem cedo, dizendo que a partir de então ele ia ser meu cobaia oficial, que eu poderia fazer até bochecho com petróleo, com óleo diesel, jogasse ele de cabeça para baixo, fizesse o que fizesse com ele estaria bom. Até a hora que ele estivesse agonizando, ele ia me relatar. Mas eu não dei importância para isso no começo. Aí ele acabou indo a óbito. Resultado, quando ele foi a óbito, eu me senti chocado e me senti responsável por aquilo que ele estava querendo procurar. Não só por ele, mas para a humanidade toda, porque ele não estava preocupado com a morte dele em si, e sim com a doença, que era uma doença muito chata, muito inconveniente, que ele nunca tinha tido nenhum tipo de doença, e se acometeu dessa para ir a óbito de cara, né? Resultado, quando nós tivemos essa situação, eu comecei a verificar com os pacientes que eu tinha equilibrado a mandíbula em relação ao crânio, e tinha aumentado a dimensão vertical, e perguntava para esses pacientes: fulano, o que aconteceu depois que a gente tratou? Aumentou essa dimensão e melhorou a tua oclusão porque atingiu o equilíbrio, próximo do equilíbrio. Equilíbrio total a gente não consegue porque muda o hábito das pessoas em hábitos perniciosos, e esse equilíbrio vai depender da nova alteração desse paciente. Resultado, quando eu tive uma situação de equilíbrio na boca, eles me relatavam: Bernardo, eu estou há 15 anos, eu como à vontade e não engordo. Por quê? Porque o metabolismo ficou mais acelerado. Bernardo, durante 12 anos, durante 10 anos, eu não tive nem gripe. Porque o terreno biológico estava melhor em relação à oxigenação que ele tinha a mais dentro da nossa técnica. Outros pacientes, eu estava com a titulação da diabetes de 150 a 200, hoje está 90, está 80. O oxigênio foi normalizando praticamente os sistemas do organismo ao mesmo tempo. Isso tem vários pacientes com vários acometimentos sistêmicos que melhoraram também. Isso dentro da nossa técnica. A nossa técnica consiste em desobstruir toda a via aérea, aumentando a dimensão vertical de oclusão, com a prótese, uma órtese interoclusal. Nós temos também um travesseiro que alonga a cervical a noite inteira, e nós temos exercícios de academia retificando a coluna cervical com apoio. Inclusive foi matéria de artigo científico na revista de Medicina Esportiva da Itália, Medicina dello Sport. E o travesseiro nós consideramos peso de cabeça, distância ombro-pescoço 2/3, densidade de tipo de material com corpo de prova, qualquer material, posição anatômica onde você pode apoiar o travesseiro e densidade de espuma do teu colchão. São 5 variáveis que eu coloco para um bom travesseiro que não é obedecido em nenhuma variável no mundo inteiro. Então seria muito interessante a técnica em relação à abertura da via aérea. Além disso, ele alonga a coluna cervical a noite inteira e tira a lordose e aumenta o fluxo de ar e oxigênio durante a parte noturna. Entre você estar sentado e você estar no meu travesseiro, que nós patentamos inclusive, você consegue 2 pontos percentuais a mais, em média, no travesseiro deitado do que você sentado ou em pé. O resultado dessa técnica, nós conseguimos verificar com o oxímetro, um espectroscópio, que mensura a saturação plasmática de O2 na hemoglobina. Nós conseguimos, tanto nos trabalhos científicos como na parte de tratamento clínico, na minha vida profissional, nós determinamos a altura dos dentes da DVO pelo oxímetro no dedo. Então nós fazemos a oximetria e atingimos 98 para cima. Então qualquer paciente em qualquer idade, nós, dependendo da DVO, nós aumentamos essa DVO até atingir
a oximetria de 98 para cima, que é da pessoa de 15 a 20 anos de idade. Então, uma pessoa de 50 anos pode voltar a ter uma oximetria da pessoa de 15 a 20 anos de idade em qualquer idade que você tem, de 50, 60, 80, 90 anos. Você pode aumentar a tua via aérea e aumenta a oximetria. Não fica degenerado os alvéolos terminais do pulmão pelo desuso, pela falta do fluxo de ar oxigênio. Por quê? Porque a oximetria aumenta, simplesmente. Isso é mensurado. O que melhorou na minha vida em relação a essa técnica, apesar de ser uma técnica inédita, mudança de paradigma, o que aconteceu? Eu fui muito combatido por vários profissionais que diziam que eu não precisava ter feito nada disso, que estava acabando com a minha profissão. E hoje nós estamos conversando e hoje eu dou aula praticamente no Brasil inteiro sobre várias situações de mecânica quântica, inclusive incluindo a minha técnica também como uma situação quântica, por causa da alteração subatômica que ocorre no metabolismo, quando você inala mais oxigênio e nitrogênio. Então ele mudou muito a minha vida em relação a isso, inclusive em melhora própria, que eu consigo, melhorando a postura e oxigenando mais, com órtese interoclusal, eu consigo ter um desenvolvimento, uma profissional, um desenvolvimento físico para jogar basquete, que eu gosto, né? Então, todas essas situações melhorou a minha performance em relação a isso. Então, a minha vida melhorou muito. Quando é instalado o dispositivo, o que acontece? Você faz uma rotação interna e você empina o nariz, o sulco nasolabial diminui, engrossa o lábio superior, o soalho da língua sobe, estica a musculatura e a pele. Então, na hora, você já remoça, em termos de aparência, de 5 a 10, até 15 anos de idade em relação à instalação da órtese interoclusal. Para nós envelhecermos com saúde, nós precisamos ter uma boa postura. Quando você tem essa boa postura, você tem do encéfalo, passa pela medula, vai para a raiz nervosa e a coluna de sustentação pode pinçar essa raiz nervosa. Então a má postura acaba pinçando um estímulo eletromagnético que vem do encéfalo e é pinçado na raiz nervosa. Quando é pinçado, você não dá estímulo para o órgão ou para o membro. Quando você perde esse estímulo, você degenera o órgão e degenera o membro. Então, além da oxigenação que você deve ter, para o metabolismo ficar acelerado, você tem que ter também a postura para o campo eletromagnético e para estimular os órgãos. Você pode degenerar qualquer órgão dependendo da tua postura. Você vai selecionar áreas para ficar doente baseado na tua postura. O principal nessa situação seria a postura para o envelhecimento, para não envelhecer com facilidade, porque na postura você libera tanto a via aérea, na parte de estomatognática, como na postura do corpo, libera toda a parte de estímulo eletromagnético para os órgãos e para os membros. Aí você tem um desenvolvimento completo em termos de saúde sistêmica e saúde bucal. Para nós termos longevidade, nós precisamos da parte básica, elementar, que veio das plantas, o oxigênio, e as plantas receberam isso de elementos básicos também, de elementos fundamentais, para poder se formarem da parte de plânctons do mar até começar a formar plantas
na parte terrestre. Nessa formação de plantas, ele libera oxigênio, que é importante para nós o oxigênio das plantas. Senão nós não estaríamos aqui hoje, certo? Então esse oxigênio, desde os primórdios, na era antiga, nós tínhamos 30% de oxigênio para 70% de nitrogênio. Hoje nós temos só 20% de oxigênio para 80% de nitrogênio. Ou 79% de nitrogênio. 1 mA para a que são poluição também. Resultado: quando você tem algum tipo de nutriente, algum tipo de alimento que você ingere, se você ficar 10 minutos sem ingerir esse alimento, não te acontece nada. Se você ficar 10 minutos sem beber água, também não te acontece nada. Se você ficar 10 minutos sem respirar, óbito. Se bem que na nossa técnica, a modelo do meu livro, teve 2 horas de parada cardiorrespiratória dita pela mãe, pela doutora Virgínia, 40 minutos sem respirar, 40 minutos sem bater o coração, atestado de óbito assinado e continua sendo o modelo do meu livro. Isso ocorreu com documentos, com o laudo hospitalar, tudo documentado. E nós montamos o livro em função desse caso clínico. A maior parte do livro em função desse caso clínico, que é muito interessante. Desde os primórdios, nós tínhamos a célula primordial que replicava e multiplicava e uma se alimentava da outra. Quando uma tentou se alimentar na outra, do mesmo porte, as duas ficaram juntas, então uma não conseguiu contrapor a outra. Resultado, essas duas juntas se adaptaram melhor para fagocitar as unitárias. Essas unitárias, sendo fagocitadas, não tinham uma boa adaptação, mas as duas tinham uma boa adaptação. Aí foram aumentando para 2, para 4, para 10, para 1000, para 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, até chegar em 70 trilhões de células, que era a estimativa há pouco tempo atrás. Hoje nós estamos em 100 trilhões de células no nosso corpo. Nós temos no nosso corpo 1 quatrilhão de bactérias que fazem simbiose com essas células. Quando teve essa situação, essas bactérias que estão em simbiose, elas começam o agregamento daquelas células unitárias juntando-se uma com a outra. Então eu pergunto, quantas dessas bactérias vão fazer parte do DNA do teu filho, já que o número de células está aumentando, que a estimativa era de 70 trilhões, agora está em 100 trilhões. Para mim foi até uma surpresa, que eu li há pouco tempo sobre isso, sobre essas alterações. Então as bactérias fazem parte do nosso corpo. Aí você tem o teu terreno biológico, que é a principal melhoria do teu corpo. Você tendo oxigênio e tendo o estímulo eletromagnético para ele vai ter um terreno biológico adequado. E as bactérias não desenvolvem mais. Se você perde esse terreno biológico, perde qualidade, perde a parte imunológica, essas bactérias desenvolvem e se tornam patológicas. Resultado: todas as bactérias que estão no corpo são adaptações que você teve durante toda a sua vida. Se você toma um antibiótico, você toma uma droga alopática, você acaba alterando, com efeitos colaterais, essas adaptações e acaba alterando a bioquímica corpórea, alterando também o terreno biológico da pessoa, resultando em todas as situações que existem de saúde. Você não pode colocar bioquímica e não pode colocar muito antibiótico em relação a essas adaptações. Como nós somos constituídos por átomos, esses átomos, nós temos a camada de valência
que é a última camada, a mais externa, a mais instável e a mais energética, quando você tem a parte de ligação química átomo com átomo, você tem essa camada de valência que faz a ligação. Quando você perde energia da eletrosfera, a camada de valência manda elétron para dentro das camadas da eletrosfera para você não perder característica do elemento. E quando ele manda, ele vai perdendo energia da camada de valência que faz a ligação química. E quando você perde essa ligação química, você está doente. Se você aumenta essa ligação química, melhora essa ligação química com energia elétrica, energia térmica, energia luminosa, energia mecânica, energia sonora, todo tipo de energia que você pode aumentar a quantidade de elétrons da camada eletrônica do átomo e da camada de valência, e por indução eletromagnética, porque quando você perde elétrons do átomo, você fica positivo. E quando você ganha elétron num átomo em estado fundamental, ele fica negativo, porque está com elétron a mais. Então, negativo com positivo faz uma indução eletromagnética e ocorre uma ligação, uma proximidade. Quando ocorre essa indução eletromagnética que vai para a posição, você está curado. Então, todos os tipos de drogas vibracionais, lasers, LED, tratamento sonoro, cores, que também tem comprimento de onda de frequência, todas essas situações que você recebe elétron, que vai devolver essa camada de elétrons do átomo, ocorre uma melhoria sem efeito colateral, sem a situação bioquímica. Até a droga alopática, ele tem um efeito biológico, um efeito bioquímico, até chegar no efeito medicamentoso. Qual é o efeito medicamentoso? Comprimento de onda e frequência, então também é quântico. Todas as situações, só que tem todo o efeito biológico, todo efeito colateral antes com a droga alopática, tanto que nos Estados Unidos, 2/3 da mortalidade é causado por efeito colateral por medicação alopática. 70% de doentes no Brasil, a Anvisa admite que é causado por efeito colateral de medicação alopática. A nanotecnologia do próprio tecido, você dando condições para ele recuperar, você não tem desequilíbrio óxido de redução. Porque quando você tem o efeito colateral do medicamento, você danifica o tecido. Quando você tem falta de oxigênio, o radical livre do ferro reativo, quando ele está presente, por causa da falta do oxigênio, ele fica instável, ávido por ligação química, quando tem falta de oxigênio. Essa situação de radicais livres, que fica instável, do ferro reativo, provoca uma atração entre DNA, a estruturas importantes da célula e estruturas não importantes da célula. Se esse ferro reativo se ligar a estruturas não importantes da célula, danifica a célula, não mata. Células vizinhas por difusão vão ter que alimentar essa célula sobrecarregando esse organismo. Quando ocorre essa sobrecarga, sai mediadores avisando, células inflamatórias vão fagocitar essa célula. Quando fagocita, forma a reação antígeno-anticorpo. Então, se está em situações não importantes da célula, forma doença autoimune, com reação antígeno-anticorpo. Se foi na reação da situação de situações importantes da célula, mata a célula, transforma em tecido conjuntivo cicatricial, perde a flexibilidade do tecido, que é o envelhecimento. Se ele se ligar a estruturas do DNA, ele altera a metabolização e a codificação do DNA para formar novas células, e essas células alteradas, que seria o câncer. Então, das três maneiras, você pegar estruturas importantes da célula, mata a célula, o ferro reativo no DNA forma câncer, e estruturas não importantes das células forma doença autoimune. Então, é a primeira hipótese de doença autoimune também.
todas as situações que você tem para formar a nanotecnologia, o próprio organismo, pelas adaptações que ele faz, das várias bactérias que ele pega, uma interrelação interpessoal, uma relação de meio ambiente, uma relação de contato animal, todas essas relações são adaptações que você vai absorvendo e essas adaptações vão incorporando na sua tecnologia atômica e molecular. Então, do átomo você forma a molécula forma a membrana forma a célula forma tecido, o tecido forma órgãos e os órgãos formam o organismo. Então, nós estamos constituídos por átomos. Então, nós somos energia pura. Tudo codificado e tudo colocado por vários cientistas do mundo inteiro. Sobretudo do século XIX ao século XX, que ocorreu as maiores modificações. O que eu faço diariamente é manter a postura, fazer uma nutrição adequada, abrir a via aérea com órtese ou aumentando a dimensão vertical com tratamento de reabilitação, para que eu tenha espaço para a língua reposicionar para frente e abrir a orofaringe. Resultando, esse espaço da orofaringe aberto, você melhora todas as condições em termos de oxigenação. O oxigênio nunca está na via de degeneração tecidual. Ele sempre está na via de reparação tecidual. Quem é o verdadeiro radical livre é o ferro reativo. Esse está na via de degeneração tecidual sempre. E o oxigênio sempre está na via de reparação tecidual, mesmo estando no sítio onde ocorra a degeneração. Como assim? Quando você está mal, você vai para um UTI, o que o cara te dá? O que o profissional te dá? Ele dá oxigênio suplementar. Para quê? O excesso de oxigênio falam que é danoso para a formação de radical livre. Muito pelo contrário, na hora que você dá o suplemento de oxigênio, ele vai ter uma melhoria da condição sistêmica e às vezes salva até a vida da pessoa. Quando você está mal, em termos de antibiótico, não está fazendo efeito, um pé diabético, um risco de amputação, você vai para uma câmara hiperbárica, 100% de oxigênio, com uma pressão acima de 1 atmosfera, para dar mais absorção desse oxigênio a você. O que ocorre? Você vai ter uma melhoria da sobrevida da pessoa, que o antibiótico não estava fazendo efeito, a pessoa sobrevive, o risco de amputação acaba e o pé diabético some. Tanto que, durante o tratamento de 21 dias da câmara hiperbárica, a titulação da diabetes, ele diminui e volta à normalidade. A titulação, durante esses 21 dias, aí cura o pé diabético. Só que quando ele sai da câmara hiperbárica do tratamento, ele volta em condições favoráveis para degenerar novamente o tecido. Aí ele vai ter lesão novamente. Se você aumentar a tua via aérea, aumentando o fluxo diário de oxigênio da via aérea, você mantém o trabalho que foi obtido na câmara hiperbárica. E assim, todas as situações em termos de saúde sistêmica. Se eu tiver uma vontade de chegar aos 100 anos, depende do meu estado geral, depende da minha condição socioeconômica. Se está tudo bem, se está bacana, eu vou querer ir para os 150 anos. Se lá nos 150 anos meu socioeconômico ficar bom também, eu vou tentar ir para 200 anos. Se por acaso o socioeconômico continuar bom, eu vou para 250 anos, assim por diante. Essa é a atuação dos profissionais que estavam relatando sobre o De Grey e o Raymond, que estão relatando uma longevidade, ou então 1000 anos. Na época também de Matusalém, ele teve 969 anos. Naquela época, o ano era 4 meses. Tudo bem, então vamos dividir por 3.
Quem tem 323 anos hoje? Ninguém. Então hoje nós temos 12 meses. Em termos de longevidade, naquela época eles tinham os oxigênio a 30% e nitrogênio 70%. E ainda tinha o quarto molar. Esse quarto molar deixava a dimensão vertical de oclusão mais aberta. Ele não perdia muita dimensão vertical, não apertava a língua não fechava a orofaringe. Esse é o grande mal. Com o quarto molar, ele mantinha mais tempo, então ele tinha mais longevidade. E hoje o pessoal está fazendo a extração do terceiro molar, que eu acho uma situação inconveniente. Às vezes o pessoal diz que é uma evolução, mas existem evoluções em espécies que são evoluções positivas e evoluções negativas. A perda do quarto molar e a perda do terceiro molar são evoluções negativas que vai degenerando a espécie. Por quê? Pela alavancagem de Arquimedes, na biodinâmica da mandíbula, você tem o eixo de rotação, você tem a alavanca, você tem o braço de alavanca, que são as musculaturas, soma das musculaturas que eleva a mandíbula, formando o vetor até o eixo de rotação. Isso é praticamente padrão, ele não muda para cada pessoa. De uma para outra pessoa muda, mas para a própria pessoa não muda. Então ele é padrão. E o que muda é o braço de resistência, que é onde você mastiga. Onde o alimento vai, no dente, você vai mastigando. Então, quanto mais próximo do eixo de rotação, menor é o braço de resistência. E quanto menor o seu braço de resistência, maior vai ser a sua vantagem mecânica e eficiência mastigatória. Quem é o último dente que dá a menor distância do eixo de rotação ao dente em questão? É o terceiro molar. Então, o terceiro molar, por lei de física mecânica, lei de Arquimedes, 3 séculos antes de Cristo, é o principal dente da arcada. Não se discute. Lei é lei. Se o engenheiro não obedece uma lei, o prédio cai, o viaduto cai. Então nós temos que obedecer à lei de alavancagem de Arquimedes na biodinâmica da mandíbula. A relevância dessa longevidade, para a longevidade, nós precisamos ter uma vida adequada em relação sempre ao terreno biológico. Para você não usar drogas ou não usar uma alimentação inadequada, então você pode utilizar várias situações de nutrição que nós temos, a doutora Rosângela Arne, que é nutróloga, e que nós dois relacionamos muito a parte quântica com a saúde, colocando íntima relação entre a saúde e o subatômico dentro do nosso terreno biológico. Ali você tem para usar drogas vibracionais, você tem óleos-elementos, você tem vitaminas, simuladores de comprimento de onda e frequência de oxigênio. Quando você tem a interrupção da indução eletromagnética do órgão, você, antes de tentar recuperar a parte ortopédica, essa parte de medicação de vibracionais, você pode utilizar para ir reparando esse tecido e minimizar o problema dos pacientes, mesmo estando ou com pouca oxigenação ou com interrupção da indução eletromagnética vindo do encéfalo, que ele rege todo o corpo.